professores. Todo mundo tem ou teve aquele professor que você amava, né? E vai ficar marcado pro resto da vida. Como eu disse aqui no início do programa, tem um professor que me marcou pro resto da vida. Tem muitos, vários. Mas Luiz Dauri é uma pessoa que vai ficar pro resto da vida. É um grande professor de português jurídico. O conheci na Unip quando fazia o curso de Direito. E sou amiga dele, tenho ele como professor até hoje. Mando texto, ele corrige, ele me manda livros. E assim a gente vem nesse relacionamento entre professor e aluno, como se fosse pai e filho. Eu agradeço de coração pela sua vida e louvo a Deus pela sua vida, que lhe dê bem muita saúde, do professor Dauri. Então, este ano, alguns professores tiveram que reinventar-se por conta da pandemia do Covid-19 e a gente vai ver exemplos como esse aqui. João Pedro Barros tem 24 anos. É professor há 3. Sempre tive uma inclinação, eu sempre gostei de falar em público. Então tinha essa ideia de que eu seria um comunicador em certo ponto, né? E aí acho que todo mundo passa, na verdade, por um professor que inspira você de alguma forma. E tive professores extremamente inteligentes, didáticos em sala de aula e me apaixonei por aula de um professor de história. Paralelo a isso, toda a minha família vem de uma tradição escolar. Minha mãe é coordenadora pedagógica há mais de 30 anos, os meus tios são professores, então acho que em certo ponto estava no sangue. Esse tempo em sala de aula já basta para saber o que ele mais sente falta nesse tempo de pandemia. A saudade é justamente daqueles que o fazem professor. A beleza de ser professor é a gente ter esse feedback ao vivo, instantâneo, na hora que está executando a nossa tarefa diária. Então você vê um brilho no olhar, você vê um menino se interessando, chamando, brincando. Isso dá a gente a força, a motivação para continuar naquele caminho que está sendo trilhado. E nem precisava dizer o quanto esse tempo foi desafiador para profissionais como ele. Com as salas vazias, a companhia das lições no quadro deram espaço à tecnologia. É questão de necessidade mesmo, deixar de olhar no olho para olhar na lente da câmera. Era preciso, mas não se engane, não é fácil. É muito desgastante porque o seu ambiente doméstico vira o seu ambiente profissional. Então você, por mais que queira transformar e adaptá-lo da melhor forma possível, sempre vai ter um probleminha, alguma coisa para resolver. É um cachorro latindo, é um vizinho fazendo obra, é uma conexão na internet que caiu. Então você muitas vezes sente que deixou a desejar no seu trabalho. Então isso terminou abalando diversas cabeças, né? Várias pessoas que eu conheço acabaram desistindo da profissão ou optando por tentar de outra forma no ano que vem, se achando muitas vezes incapaz ou que não atendeu às expectativas da empresa. Então foi muito desgastante. Vários professores tiveram que se virar como puderam, alguns tiveram sucesso, outros não. Pandemia é tempo meio esquisito para todo mundo, né? Chegou a dar medo. De não atingir as expectativas, de não conseguir fazer um bom trabalho, de não estar sendo tão bom quanto acha que está sendo, não conseguir se adaptar. E nesse retorno agora principalmente, o medo é de ter perdido o costume, o medo é de você também não estar mais tão atualizado quanto pensou que estivesse, de ter que dar mais, de conquistar aquele aluno que está voltando, de realmente querer fazer ele estar na escola. Mas ainda há espaço para os sonhos. A gente construiu uma educação que todo mundo sinta esse prazer de estar na escola novamente. Percebeu que esse tempo de afastamento retirou essa presença, retirou esse sentimento e agora querer voltar com tudo. Ver a educação com outros olhos, observar como ela é fundamental no dia a dia, ainda que em distanciamento, como realmente tem um potencial de construir metas e sonhos. O que é ser professor para João Pedro? Eita. Ser professor é você ter a capacidade de mudar uma vida que pode mudar o mundo. A educação, ela por si só, ela não é um elemento transformador da humanidade, mas ela pode ser um dos vários degraus de uma escada que transformam a vida de uma pessoa que pode eventualmente transformar o mundo. Ser professor é trazer esperança. Na minha adolescência, eu não pude estudar. Eu tive que parar por 4 anos os meus estudos, porque ou eu estudava ou eu trabalhava, para ajudar minha mãe a sustentar a minha família junto com os meus irmãos. Aos 32 anos foi que eu comecei a fazer uma faculdade de Direito. E eu digo a vocês que eu comecei a ler e a escrever aos 32 anos, porque encontrei alguém como Luiz Dauri e tantos outros professores que eu já tive também na minha vida lá atrás, que me ajudaram como puderam. Então, aqui, o meu respeito a você, professor, mestre, que muitas vezes deixa seus filhos em casa e vai educar os filhos dos outros. Porque hoje, professor não é só ensinar a matéria. Os professores, às vezes, têm até um papel de educar os filhos, porque muitos pais têm preguiça.
e fingem não ver que os filhos não estão tendo a educação necessária. Parabéns por vocês, olha, eu curvo a minha cabeça. Sou fã de professor. Falando em curvar a cabeça, vamos tomar um cafezinho?